Mais domingo. Voltamos para a segunda parte do Mais Domingo. A Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo no Mundo, no Ambo, conta com um novo bispo auxiliar. O ato de empossamento foi orientado pelo bispo Dom Afonso Nunes. Centenas de fiéis acorreram ao pavilhão do Petro do Ambo, vindos de vários cantos do país para testemunhar o culto de ação de graças que simbolizou a entrega da túnica aos recém-nomeados bispos auxiliares de Moçambique, Santo Tomé e Príncipe e do Ambo. Para o Planalto Central, os desafios já estão definidos. Estamos aqui não só para a construção do templo, mas estamos aqui também para podermos, dentro daquilo que é o princípio de complementariedade, trabalharmos com o nosso governo local para podermos então realizarmos ações que causem impacto a nível da própria sociedade. O governador da província destacou o contributo que a Igreja Toquista tem levado a cabo, sobretudo no processo de moralização da sociedade. Toquistas são verdadeiras escolas onde aprende-se a ação social, onde aprende-se o valor da família, onde se incentiva a promoção da dignidade da pessoa humana. Por isso, estamos aqui na primeira pessoa para transmitir essa mensagem do reconhecimento do vosso papel na sociedade. O líder toquista disse na ocasião que o ato religioso representa uma nova etapa para esta região do país. É uma igreja totalmente nova, rejuvenescida, uma igreja com responsabilidades novas e atuais. E por isso, tendo em conta, sobretudo, o momento que ele é empossado, o dia que celebramos 108 anos daquele que fundou este movimento chamado toquista, que é a Igreja de Cristo no Mundo, então confere a esse ato cada vez mais, digamos assim, aquilo que é o sentido espiritual, eclesiástico, mas também patriótico. Dom Afonso Nunes lembrou que o país caminha para assinalar os 24 anos de paz efetiva e apelou ao respeito pela diferença. Angola precisa de pessoas pacíficas, temos experiências amargas, ninguém merece morrer, seja de que partido for, por causa de vingança ou intolerâncias desnecessárias. O país precisa agora, de facto, criar cada vez mais um ambiente de camaradagem, um ambiente de fraternidade, de irmandade, onde existir problema deve haver imediatamente o perdão, o entendimento. Os angolanos precisam nada de gente que tenha nervos à flor da pele. E por isso que nossa mensagem como pastor e homem de Deus é pedir a todos, que a diferença, digamos assim, de ideologias políticas não pode constituir para nós como uma barreira, uma parede de separação. Antes, pelo contrário, deve servir como alavancas e adrenalina para nos fortalecer como povo. A Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo no Mundo foi instituída a 25 de julho de 1949. Cânticos, orações e ofertórios marcou o culto de ação de graças pelos 108 anos de Simão Gonçalves Toco e empossamento do bispo auxiliar do Ambo. E o bispo da Diocese de Luena mostrou-se satisfeito com o anúncio da visita do Sumo Pontífice a Angola. Angola é dos países africanos com uma das maiores comunidades cristãs. Os números apontam que mais de 80% da sua população professa o cristianismo e, de modo particular, o catolicismo. O recente anúncio feito pela Nunciatura Apostólica da visita do Papa Leão XIV a Angola está a animar a comunidade cristã da província do Mochico. Em entrevista à TPA na Vila do Mochico Velho, Dom Martim Lazarte considerou dois aspectos importantes. Um primeiro momento de confirmação de fé dos angolanos e um segundo que tem que ver com a unidade da Igreja com todo o mundo. A presença também do Santo Padre nos
fortalecen esta comunión, esta unión con todos sus otros hermanos. Entonces son dos aspectos que para nos, comunidad cristã, ven a trazer o Papa, confirmarnos, reforzar a nuestra fe y mantener esta unidad profunda con toda a Igreja Universal. Por isso, no Mochico, leigos, padres e madres estão cientes da importância desta visita do Sumo Pontífice. O pastor supremo da igreja nos vai visitar, portanto é um momento em que temos que nos preparar em todos os aspectos, não é? Sobretudo em questão de fé, porque ele vem para nos visitar e, como o senhor bispo já nos disse, vem para nos visitar porque nos ama. O Papa para nós é o nosso pai, o sucessor dos apóstolos, e vindo aqui em Angola vem para dialogar com os cristãos, com o governo, com a sociedade em geral, para ver como é que está caminhando a própria Igreja Universal, que é a Igreja Católica. O bispo da Diocese de Luena adiantou ainda que, para além do simbolismo cristão, a visita é uma oportunidade diplomática e que vai permitir que o governo angolano e a Santa Sé estreitem os laços existentes há várias décadas. O turismo religioso é outro ponto apontado pelo bispo de Luena, que considerou a aposta do governo angolano na construção da Basílica da Mushima como um lugar de romaria importante que, com certeza, merecerá também a atenção do Sumo Pontífice, como anunciado. Esse santuário é um patrimônio cultural e espiritual da nação angolana. Então, muitas vezes a Mushima van pessoas que não são católicas, vão aí nesse contexto maravilhoso do Rio Kwanza, desse lugar, pronto, à sombra desse santuário, orar, colocar suas preocupações, assim como por quatro séculos têm peregrinado muitas pessoas a esse santuário. Então, certamente que esse investimento que já tinha começado com o antecessor presidente desse grande santuário em honra de Mamã Mushima, como um centro de atração. Ontem o Ministério das Relações Exteriores informou que está a monitorizar atentamente a evolução das tensões no Médio Oriente, mantendo permanente articulação com as missões diplomáticas da República de Angola na região, no quadro das medidas preventivas adotadas e em estreita colaboração com as missões diplomáticas de Angola no Estado de Israel, no Estado do Catar, Turquia e Emirados Árabes Unidos e no Reino da Arábia Saudita. Foi elaborado e acionado um plano de contingência com vista a salvaguardar a segurança e o bem-estar dos cidadãos angolanos. O Ministério das Relações Exteriores diz que vai continuar a acompanhar atentamente a evolução da situação e vai dar prosseguimento ao processo de evacuação de forma faseada, organizada e segura, em coordenação permanente com as missões diplomáticas de Angola na região. O Ministério das Relações Exteriores reafirma o seu compromisso de proteção e assistência aos cidadãos angolanos no exterior, assegurando que todas as medidas necessárias continuarão a ser tomadas para garantir a sua segurança. A qualquer momento vamos até o Dubai ao encontro de um angolano, Alionde Garcia, que vai conversar conosco sobre a situação atual naquela região. Mais domingo. Mensagens de apoio, encorajamento e fraternidade provenientes das organizações homólogas da OMA, da República Democrática do Congo, Namíbia, Guiné Equatorial, Guiné-Bissau, Portugal, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, portanto, China e Venezuela, marcaram também o segundo dia do Congresso da OMA, que elegeu Carlota Dias como a secretária-geral. O segundo dia do 8º Congresso Ordinário da OMA foi também assinalado pelas mensagens de apoio das organizações femininas homólogas que juntaram-se à festa da democracia da Organização da Mulher Angolana.
Sorrisos, aplausos e palavras de encorajamento marcaram o conclave. O Conselho das Mulheres da SWAPO destacou as relações excelentes entre os dois partidos políticos e conquista das mulheres em altos cargos do Estado no país vizinho da Namíbia, nomeadamente Presidência da República, Vice-Presidência e também Presidência da Assembleia Nacional. É um sinal inequívoco de que as mulheres possuem não só a capacidade e as competências para liderar e ocupar posições de poder, mas também a capacidade de prosperar e demonstrar resultados de forma eficaz nessas posições. Do Movimento Democrático das Mulheres de Portugal vieram mensagens de fraternidade, paz e papel da mulher no combate ao conflito armado. A nossa luta hoje é, e tende a aumentar, contra a corrida armamentista imposta pela indústria belicista centrada nos grandes fornecedores de armas, que querem mandar no mundo, e também de solidariedade com países que estão infamemente a ser alvos de sanções, bloqueios económicos e financeiros destinados a matar e a liquidar populações civis indefesas. O Partido Democrático da Guiné Equatorial destacou a mulher como fator de união na política, família e sociedade. O Partido Democrático de Guiné Equatorial, PDGE, comparte con el Movimiento Popular de Liberación del Pueblo Angolano la misma ideología política humanitaria basada en el desarrollo integral de la persona humana en general y de la mujer en particular. A RDC enfatizou a coesão e igualdade de género para desenvolvimento de África. Felicita a Organização da Mulher Angolana, OMA, pela organização bem-sucedida deste evento tão grandioso para a honra da África. O que prova a determinação da mulher em enfrentar os desafios a fim de consolidar a democracia, a coesão e o desenvolvimento da África em geral e da mulher angolana em particular nesta era de globalização. Para o MLSTP de Santo Tomé e Príncipe, não há desenvolvimento sustentável sem mulheres. Une-nos laços históricos, políticos, culturais, ideológicos profundos. Enquanto organizações filiadas, respectivamente, ao MLSTP e ao MPLA, partilhamos uma herança comum de liberação, resistência e construção de Estados soberanos, assentes nos valores da justiça social, da igualdade e da dignidade humana. De Cabo Verde, da Federação Nacional das Mulheres, PICV, coragem, determinação e justiça social para mulheres. Este congresso transcende ato institucional. É um momento político, é um momento histórico, é um tempo de afirmação, é um tempo de compromisso, é um tempo de decisão. Foram igualmente entregues mensagens da Guiné-Bissau, Lusofonia, China, Venezuela e Organização Pan-Africana das Mulheres. No conclave foi também apresentado o relatório da Subcomissão de Trabalho, Programa de Ação e Tese de Mandato para 2026-2031, que passa pelo empreendedorismo da mulher, combate à violência sexual, municipalização da saúde com mais centros primários, reinserção social de crianças com passagem pelo crime, inserção de conteúdos de educação na comunicação social e reforço das penalidades em casos de abandono familiar e transmissão de doenças sexuais de forma dolosa. É a festa da democracia no Partido dos Camaradas. Carlota Dias vai ser confirmada esta noite como a nova secretária-geral da OMA. O processo de votação decorreu durante toda a manhã e, portanto, falta apenas a Comissão Eleitoral confirmar a nova dirigente da Organização da Mulher Angolana.
Maraquiosa, vice-presidente do MPLA, Ana Paula Godinho, advogada, Aurora Lopes, empreendedora, Mara Dalva, jornalista e Ana dos Santos foram homenageadas na 7ª edição dos Impact Women, um evento que reforça o protagonismo feminino na transformação social e profissional. Competência que move resultados e realidades, alta performance, liderança e influência são frases que nortearam a 7ª edição dos Impact Women, um evento que reuniu mulheres angolanas comprometidas com a transformação social e profissional, num espaço dedicado à partilha de conhecimentos, experiência e estratégias voltadas para a elevação de padrões de liderança e desempenho feminino. Esta iniciativa surge de uma conversa entre amigas sobre liderança feminina. Nós falávamos sobre o desafio que as mulheres têm enfrentado enquanto líderes de alguma posição hierárquica profissional e decidimos então, aquilo correu tão bem que decidimos juntar outras mulheres para partilharem mais. Portanto, fizemos um evento, começamos obviamente com um número reduzido de pessoas e dali só aumentou e estamos na 7ª edição e está cada vez mais maravilhosos e hoje já chegamos a mais de 300 pessoas e com certeza iremos para a 1000ª edição. O ponto mais alto desta 7ª edição foram as homenagens. No universo de 50 mulheres de destaque nacional e internacional, a organização premiou apenas 5. Maraquiosa, atual vice-presidente do MPLA na categoria política pelo seu trabalho com as comunidades, Aurora Lopes, Prémio Cultura pelos anos de trabalho no ramo, Mara Dalva, categoria Entretenimento, Ana dos Santos, Prémio Solidariedade pela filantropia que realiza nos últimos tempos e Ana Paula Godinho na categoria Sociedade. Tenho sido um exemplo para muitas mulheres e o que muitas vezes elas dizem é que eu, de alguma forma, tenha impactado a vida de muitas mulheres e sirva de exemplo para muitas mulheres. Bom, eu acho que para tudo isso é preciso ter muito amor, conhecimento, saber o que quer fazer, pronto, e a vida vai andando, não é? Na profissão que eu exerço hoje, acho que já exerci antes, a força que eu tive sempre como mulher, desde muito nova, então eu acho que eu sou, sim, um exemplo de impactação. Ao longo destes 24 anos de carreira e consistência, seja em rádio como quando da passagem pela televisão, consenti muitos sacrifícios. Terei mostrado que era possível fazer-se, numa época um pouco diferente, fazer-se de forma, vamos assim dizer, brilhante, desempenhar as duas tarefas, enquanto radialista e enquanto apresentadora de TV. Então, esta consistência, esta abnegação, este esforço constante e diário continuam a ser as minhas divisas. Maraquiosa, vice-presidente do MPLA, Ana Paula Godinho, advogada, Aurora Lopes, empreendedora, Mara Dalva, jornalista, e Ana dos Santos, líder comunitária, foram as grandes homenageadas na 7ª edição dos Impact Women que decorreram na noite de sábado numa das unidades hoteleiras da capital angolana. A seguir, passamos a ler a mensagem do Birro Político do Comitê Central do MPLA pelo falecimento de Adriano Pereira dos Santos. Na mesma nota, o Birro Político do MPLA escreve que foi com profunda dor e consternação que tomou conhecimento do falecimento a 28 de fevereiro de 2026 de Adriano Pereira dos Santos, que ingressou cedo ao movimento nacionalista que levou o povo angolano a empreender a luta político-militar que nos conduziu à independência nacional. Pela sua entrega e conhecimentos, Adriano Pereira dos Santos exerceu cargos governativos na Angola independente, dos quais destacam-se o de vice-ministro e ministro do Comércio,
O birro político do Comitê Central do MPLA, face a este infausto acontecimento, verga-se perante a memória de Adriano Pereira dos Santos e, em nome dos seus militantes, simpatizantes e amigos, expressa à família enlutada os mais profundos sentimentos de pesar. Mais domingo. Na província de Benguela, a estiagem está a provocar a perda de animais. A cerca de 60 quilómetros da cidade de Benguela está Talamajamba, que é atravessada pela Estrada Nacional 105 e destaca-se pelo seu forte potencial pecuário, sendo a criação de gado bovino a principal fonte de sustento das famílias locais. No entanto, nos últimos meses, a falta de chuva tem agravado as condições de vida e comprometido seriamente a produção. Só nos últimos 2 meses, a estiagem já provocou a morte de 120 cabeças de gado bovino, um cenário que preocupa os criadores e ameaça a economia local. Aqui na zona da Talamajamba, como todo mundo sabe, é uma zona desértica. E com esta falta de água que nós vivemos, uma grande estiagem que nos assola, a nossa população, sobretudo a população animal, os bois, cabritos, têm sido vítimas desta grande crise. Nestes últimos dias, sem sombra de dúvidas, já morreram mais de 120 e 130 cabeças de gado. Além das mortes, a escassez de recursos está a forçar a deslocação de rebanhos para outras localidades, numa tentativa de encontrar água e pastagens. Mesmo para ver se conseguem acudir uma parte do gado, são obrigados a deslocarem-se para próximo do rio Cuporolo. Uns vão se deslocando para Lubango, para o Ambo mesmo, para o Kwanza Sul, outros para o Cabo Ledo, em Luanda. Enfim, para ver se ainda se pode poupar o pouco que há. Apesar das dificuldades, surgem alguns gestos de solidariedade. Um jovem empresário, sensibilizado com a situação, ofereceu bens alimentares às famílias afetadas, ajudando a minimizar o impacto da crise. A seca está muito acentuada aqui na Talamajamba, então nós nos reunimos e vimos que temos que ajudar a população da Talamajamba. Nós estamos aqui há algum tempo e nós não podemos ficar sem ajudar os nossos vizinhos. Então, já para esta doação são 2 caminhões de água que vamos doar, mais o sal, o peixe, fuba, para ajudar a população. Sinto-me feliz porque, de facto, os empresários conseguiram olhar para a nossa população para poder nos ajudar a resolver aquilo que tem sido as dificuldades daqui da nossa zona. Eu recebi o saco de sal, fuba, peixe. Não há chuva, também falta água. Não temos. Recebi sal, fuba, massa e peixe. Segundo dados das associações locais, a Talamajamba conta com mais de 10 mil cabeças de gado, entre bovinos, caprinos e suínos, números que evidenciam a importância da pecuária para a subsistência da população. Os criadores apelam agora à intervenção urgente das autoridades e parceiros para evitar perdas ainda maiores e garantir a sobrevivência do setor na região. Há pessoas que mal ganham um pequeno poder, mudam. Ficam arrogantes, impõem regras com dureza, fazem esperar quem precisa, esquecem-se de que estão ali para servir. Nesta crónica, Neto Júnior fala desse pequeno poder que sobe à cabeça e de como ele pode revelar o pior de nós. O superpoder do pequeno poder. Cada um de nós tem o seu superpoder. Basta dar-lhe espaço e vontade de aparecer. Quem o disse foi Robespierre, o incorruptível. O problema é que, na vida real, o superpoder quase nunca serve para voar. Na maior parte das vezes, ele serve para travar, para impedir, para mandar parar. Não precisa de grandes palcos, basta um balcão, um crachá,
uma farda. A pessoa chega, traz um problema, uma dúvida, uma urgência. E do outro lado está alguém que pode resolver em 5 minutos, ou fazer esperar 1 hora, que pode explicar com paciência, ou mandar embora com um volte amanhã. Naquele instante, quem está atrás do balcão tem um poder imenso. Pode facilitar a vida ou complicá-la. Pode estender a mão ou fechar a porta. Em Angola, isto vê-se em todo o lado. Gente que, com uma função pequena, se transforma em pequeno imperador. O não sai com força, como se fosse lei. O olhar fica distante. A pressa do outro não é a sua pressa. E quem precisa, quem está do outro lado, sente-se pequeno. Aprende que, às vezes, é preciso uma gasosa, uma micha, uma moeda que faça o balcão sorrir. Mas não pode ser assim. A gasosa não é um jeitinho, a micha não é uma ajuda, não é um favor, é corrupção, pura e simples. Um mal que começa pequeno, num balcão, numa repartição, e depois alastra como praga. Quem pede, quem exige, quem insinua que sem aquela moeda o processo não anda, essa pessoa não está a exercer poder, está a abusar dele. Está do lado errado da história. O verdadeiro poder não é aquele que se impõe pela força da necessidade alheia. O verdadeiro poder é aquele que, podendo aproveitar-se, escolhe não o fazer. Que, tendo a faca e o queijo na mão, prefere servir a servir-se. E não é só nos serviços, a promoção no trabalho, o carro novo, um nadinha de influência e a pessoa muda, a arrogância sobe a cabeça, a distância aumenta, aquela pessoa que ontem era simples, hoje já exige tratamento, como se o mundo girasse à volta dela. É fascinante e assusta, mas nem tudo está perdido. Talvez o verdadeiro superpoder fosse outro, a força de, podendo mandar, preferir entender. De, tendo autoridade, escolher ser gentil. De lembrar que o posto é passageiro, mas a memória que os outros têm de nós, essa fica para sempre. No fim, quando o cargo acaba, quando o crachá volta, quando a farda se pendura, fica só a pessoa que sempre foi. E a pergunta que nos corta a respiração é simples. Quando o nosso superpoder aparece, serve para levantar os outros ou apenas para nos sentirmos grandes por uns instantes? E voltamos à notícia que faz atualidade. A agência de notícias estatal ILNA noticiou este domingo que o ex-presidente do Irão, Mohammad Ahmadinejad, foi morto durante um ataque aéreo de Israel em Teherão, em sua casa, na zona leste de Teherão, juntamente com o seu guarda-costas. Durante os seus 8 anos de mandato, de 2005 a 2013, Ahmadinejad foi inicialmente o favorito do clero xiita governante, bem como dos linha dura e conservadores no Parlamento. Agora vamos ao encontro de Alionde Garcia, é o presidente da comunidade angolana nos Emirados Árabes Unidos, para sabermos sobre a situação naquele estado. Garcia, muito boa noite. Qual é a vossa situação aí no Dubai? Boa noite, Chiesa Silvestre. Boa noite, Angola. Bem, a situação é de tensão controlada. Houve registro de destroços, resultados da intercepção de drones iranianos que atingiu alguns locais, mas, contudo, as autoridades aqui nos Emirados Árabes Unidos informaram que a situação está sob controle e verifica-se uma redução nos ataques comparativamente ao dia anterior. Garcia, quais são as medidas de segurança que estão a ser recomendadas pelas autoridades? Bem, neste momento as autoridades
passaram a enviar mensagens oficiais orientando permanecer em locais seguros, seguir apenas fontes oficiais de informação e manter a prudência nos locais de deslocação. E para os meninos, as aulas estão temporariamente suspensas, está a ser apenas de forma remota. A nossa embaixada do Estado a manter contacto direto com a comunidade, vocês sentem, portanto, esta atenção das autoridades angolanas diretamente? Sim, o nosso Consulado-Geral implementou algumas medidas de contingência, que incluem o monitoramento permanente da situação, a coordenação com as autoridades locais, tem garantido também os serviços essenciais e uma reserva financeira para a emergência, uma atualização frequente dos dados para a comunidade, e a associação também tem ajudado com isso, e uma avaliação de país fronteiriço para uma possível evacuação se for necessário. Pois, Garcia, há angolanos que têm interesse em regressar ao país? Atualmente, a situação por estar controlada, é prematuro afirmar que há angolanos decididos a voltar já, até porque neste momento não seria possível, porque temos o aeroporto temporariamente fechado. O espaço aéreo aqui nos Emirados Árabes Unidos encontra-se fechado nesse momento. Pois, qual é a mensagem que gostaria de passar aqui aos vossos familiares que estão em Angola? Uma mensagem, se calhar, de tranquilidade. Sim, neste momento podemos nos manter confiantes de que as coisas vão continuar bem. Já desde ontem que os ataques reduziram muito, então vamos continuar a orar por nós, orar por Angola, e vamos ter fé que as coisas vão continuar com um bom caminho. E estamos bem, não há registros de morte de nenhum angolano, graças a Deus, e nós vamos continuar a usar os meios de comunicação para mantê-los informados. Ali onde a vida faz normalmente, os supermercados estão a funcionar, está tudo a funcionar, os transportes públicos, está tudo a funcionar com normalidade? Sim, os transportes públicos estão a funcionar com uma certa limitação, mas estão a funcionar, os supermercados estão abertos, os hospitais estão abertos, não temos grandes restrições, mas de uma forma controlada. Quando há necessidade, o Estado informa para nós mantermos as medidas de segurança. Muito obrigada, Leonde, e boa noite. Muito boa noite, foi um prazer falar consigo e estamos juntos. Feliz noite. Prazer grande. Leonde Garcia é o presidente da comunidade angolana nos Emirados Árabes Unidos. Vamos ao estado do tempo em Angola. Eu estou exausta desde a manhã, não como nada. Fazemos agora uma pausa nas notícias. Até já. Estamos para a segunda parte do Mais Domingo. A Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo no Mundo, no Ambo, conta com um novo bispo auxiliar. O ato de empossamento foi orientado pelo bispo Dom Afonso Nunes. Centenas de fiéis acorreram ao pavilhão do Petro do Ambo, vindos de vários cantos do país para testemunhar
o culto de ação de graças que simbolizou a entrega da túnica aos recém-nomeados bispos auxiliares de Moçambique, Santo Tomé e Príncipe e do Ambo. Para o Planalto Central, os desafios já estão definidos. Estamos aqui não só para a construção do templo, mas estamos aqui também para podermos, dentro daquilo que é o princípio de complementariedade, trabalharmos com o nosso governo local para podermos então realizarmos ações que causem impacto a nível da própria sociedade. O governador da província destacou o contributo que a Igreja Toquista tem levado a cabo, sobretudo no processo de moralização da sociedade. Toquistas são verdadeiras escolas onde aprende-se a ação social, onde aprende-se o valor da família, onde se incentiva a promoção da dignidade da pessoa humana. Por isso, estamos aqui na primeira pessoa para transmitir essa mensagem do reconhecimento do vosso papel na sociedade. O líder toquista disse na ocasião que o ato religioso representa uma nova etapa para esta região do país. É uma igreja totalmente nova, rejuvenescida, uma igreja com responsabilidades novas e atuais. E por isso, tendo em conta, sobretudo, o momento que ele é empossado, o dia que celebramos 108 anos daquele que fundou este movimento chamado toquista, que é a Igreja de Cristo no Mundo, então confere a esse ato cada vez mais, digamos assim, aquilo que é o sentido espiritual, eclesiástico, mas também patriótico. Dom Afonso Nunes lembrou que o país caminha para assinalar os 24 anos de paz efetiva e apelou ao respeito pela diferença. Angola precisa de pessoas pacíficas, temos experiências amargas, ninguém merece morrer, seja de que partido for, por causa de vingança ou intolerâncias desnecessárias. O país precisa agora, de facto, criar cada vez mais um ambiente de camaradagem, um ambiente de fraternidade, de irmandade, onde existir problema deve haver imediatamente o perdão, o entendimento. Os angolanos não precisam nada de gente que tenha nervos à flor da pele. E por isso que nossa mensagem como pastor e homem de Deus é pedir a todos, que a diferença, digamos assim, de ideologias políticas não pode constituir para nós como uma barreira, uma parede de separação. Antes, pelo contrário, deve servir como alavancas e adrenalina para nos fortalecer como povo. A Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo no Mundo foi instituída a 25 de julho de 1949. Cânticos, orações e ofertórios marcou o culto de ação de graças pelos 108 anos de Simão Gonçalves Toco e empossamento do bispo auxiliar do Ambo. E o bispo da Diocese de Luena mostrou-se satisfeito com o anúncio da visita do Sumo Pontífice a Angola. Angola é dos países africanos com uma das maiores comunidades cristãs. Os números apontam que mais de 80% da sua população professa o cristianismo e, de modo particular, o catolicismo. O recente anúncio feito pela Anunciatura Apostólica da visita do Papa Leão XIV a Angola está a animar a comunidade cristã da província do Mochico. Em entrevista à TPA na Vila do Mochico Velho, Dom Martim Lazarte considerou dois aspectos importantes. Um primeiro momento de confirmação de fé dos angolanos e um segundo que tem que ver com a unidade da Igreja com todo o mundo. A presença também do Santo Padre nos fortalece nesta comunhão, nesta união com todos os outros irmãos. Então são dois aspectos que para nós, comunidade cristã, vem a trazer o Papa, confirmar-nos, reforçar a nossa fé e manter esta unidade profunda com toda a Igreja Universal. Por isso, no Mochico, leigos,
Padres e madres estão cientes da importância desta visita do Sumo Pontífice. O pastor supremo da igreja nos vai visitar, portanto é um momento em que temos que nos preparar em todos os aspectos, não é? Sobretudo em questão de fé, porque ele vem para nos visitar e, como o senhor bispo já nos disse, vem para nos visitar porque nos ama. O Papa para nós é o nosso pai, o sucessor dos apóstolos, e vindo cá em Angola vem para dialogar com os cristãos, com o governo, com a sociedade em geral, para ver como é que está caminhando a própria Igreja Universal, que é a Igreja Católica. O bispo da Diocese de Luena adiantou ainda que, para além do simbolismo cristão, a visita é uma oportunidade diplomática e que vai permitir que o governo angolano e a Santa Sé estreitem os laços existentes há várias décadas. O turismo religioso é outro ponto apontado pelo bispo de Luena, que considerou a aposta do governo angolano na construção da Basílica da Mushima como um lugar de romaria importante, que, com certeza, merecerá também a atenção do Sumo Pontífice, como anunciado. Esse santuário é um patrimônio cultural e espiritual da nação angolana. Então, muitas vezes a Mushima van pessoas que não são católicas, van aí nesse contexto maravilhoso do Rio Kwanza, desse lugar, à sombra desse santuário, orar, colocar suas preocupações, assim como por quatro séculos têm peregrinado muitas pessoas a esse santuário. Então, certamente que esse investimento que já tinha começado com o antecessor presidente desse grande santuário em honra de Mamã Mushima, como um centro de atração espiritual e também, digamos assim, de um turismo religioso. A visita do Santo Padre a Angola está a animar a comunidade cristã no Mochico e em todo o país, que já se prepara para a recepção. E vamos à notícia que também faz atualidade. A OMA tem uma nova secretária-geral que acaba de ser confirmada. Venceu o escrutínio com 97% dos votos. Vamos até ao CCB. Vamos ouvir a política que fala na primeira pessoa como secretária-geral da OMA. O privilégio representa uma missão, representa um compromisso, representa o sentimento de partilha, representa uma enorme responsabilidade, uma missão que assumo com plena consciência do legado que herdo, dos desafios que enfrentamos e das expectativas legítimas que recaem sobre a nossa nova liderança. Volto a sublinhar, camaradas, que esta eleição não é minha, é nossa. Viva a mulher angolana! Viva a OMA! Porque a minha candidatura nasceu do contacto direto com as bases, do ouvir atento às mulheres, do sentir profundo das suas dificuldades, das suas aspirações e da sua força. Por esta razão, a partir desta tribuna, reafirmo que esta vitória é nossa. Esta vitória é do amor e da solidariedade da mulher angolana. Esta vitória é de todas as mulheres aqui representadas. Esta vitória é da OMA. Contem comigo, mamães. Digníssimas camaradas, permita-me que preste homenagem às mulheres que nos antecederam, àquelas que, em tempos difíceis, ergueram a bandeira da emancipação feminina, enfrentaram preconceitos, lutaram contra injustiças
e abriram caminhos para que hoje pudéssemos estar aqui. Seremos, por isso, eternamente gratas às camaradas Yulinda Rodrigues, a patrona da nossa organização, Engrácia dos Santos, Irene Cohen, Lucrécia Paim e Teresa Afonso, pelo seu heroísmo, pela sua entrega e pelo seu patriotismo. Não será demais lembrar, camaradas, que amanhã, dia 2 de março, consagrado como o Dia da Mulher Angolana, em sua homenagem, essas valorosas combatentes completam exatamente 60 anos desde o seu trágico desaparecimento físico, tal como retratava a emocionante peça teatral que presenciamos ontem. Peço por este facto um minuto de silêncio. Muito obrigada. Também quero, mais uma vez, prestar a nossa homenagem à camarada Josefina Gomes, cuja merecida honra foi feita ontem, mas também à memória da camarada Irmelinda Luiza, uma militante do MPLA e da nossa Organização da Mulher Angolana, que perdeu a vida no dia 15 de fevereiro do corrente ano, na província do Ambo, vítima de violência e de intolerância política. Pedimos às autoridades competentes que este bárbaro crime não fique impune, que sejam responsabilizados de forma exemplar os seus autores. Camaradas delegadas, neste momento ímpar em que estamos reunidas em Congresso, quero ainda estender o nosso reconhecimento público e muito especial às mamãs Ruth Neto e Luzia Inglês Inga, as nossas generais que nos transmitiram a valentia da mulher angolana, os valores da revolução do amor à pátria, da unidade, da missão e da visão da nossa organização e do nosso glorioso MPLA. Somos a gesta desta geração. Somos a continuidade desta geração. Temos a responsabilidade de honrar o legado que nos transmitiram, o legado que nos deixaram. Estamos proibidas de falhar. Por isso, rendamos neste Março Mulher a nossa profunda homenagem a todas estas valiosas heroínas que deram a sua vida, o seu suor e o seu contributo
pela independência de Angola, pelo fortalecimento da nossa organização e pelo engrandecimento do nosso partido. Peço a todas as delegadas uma salva de palmas. Camaradas delegadas, a história da OMA confunde-se com a própria história da afirmação da mulher angolana. Como disse o nosso líder, o camarada presidente João Lourenço, na cerimônia de abertura deste 8º Congresso, e eu cito, a OMA não é apenas uma organização de massas do partido, é um dos seus pilares históricos e estruturantes. Fim de citação. Desde os tempos da luta de libertação nacional até os desafios da reconstrução e do desenvolvimento, as mulheres estiveram sempre na linha de frente, como combatentes, educadoras, cuidadoras, mobilizadoras e líderes. Com efeito, honramos todas aquelas que fizeram da coragem o seu instrumento e da esperança o seu compromisso. Em consequência, permita-me que abra um parêntese para agradecer profundamente à camarada Joana Tomás e toda a direção cessante da OMA pelo apoio que nos foi concedido durante esta trajetória. Sem o vosso apoio, não teria sido possível percorrer as 21 províncias em 15 dias. Estivemos no Bengo e Colibengo, estivemos em Benguela, estivemos no Cuito, província do Bié, estivemos em Cabinda, estivemos no Cuito Cuanavale, província do Quando, estivemos em Dalatando, província do Kwanza Norte, estivemos no Sumbe, província do Kwanza Sul, estivemos em Menongue, província do Cubango. Estivemos no Cunene, estivemos em Catete e Colibengo, estivemos em Luanda, onde iniciamos a 10 de fevereiro, estivemos no Dundo, província da Lunda Norte, estivemos em Saurimo, província da Lunda Sul, estivemos no Ambo, estivemos no Lubango, província da Huila, estivemos em Malange, estivemos em Luena, província do Mochico. Estivemos no Luau, província do Mochico Leste. Estivemos em Moçambiques, província do Namibe. Estivemos no Ige e estivemos em Baza Congo, província do Zaire. Sem o vosso apoio, não teria sido possível partilhar os sentimentos de solidariedade, de firmeza, de amor, de carinho com que fomos brindados durante esta caminhada eleitoral. Nestas províncias, camarada vice-presidente do nosso partido, camarada secretário-geral, camaradas do secretariado do Bureau Político, mamães, foi possível lembrar aqueles cânticos das mamães que eu, em 1998, quando ingressei na OMA, na Huila, naquela fogueira destinada à guerrilheira, voltamos à saudade. E eu quero lembrar aqui, com alguma nostalgia. Vai, 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 a OMA, vitória é certa. Quando a OMA vai ao combate, parece foguete que caiu do céu. Não tínhamos a dimensão dessa OMA. Éramos jovens, fugíamos o lenço amarelo. Mas, camarada vice-presidente, este foguete da OMA é a força determinante para a vitória do MPLA.
a dedicação, o empenho e o estímulo que recebemos da camarada Joana Tomás e de toda a direção cessante mostraram a nossa cumplicidade, a nossa união e a nossa coesão em continuar a fazer da OMA a organização feminina mais forte de África e uma das maiores e melhores do mundo. Camarada Joana Tomás, reitero em meu nome, de toda a equipa, os meus votos de gratidão, extensivos a toda a direção cessante. Conto convosco. Muito obrigada pelo apoio. E este apoio vai continuar, porque nós continuamos juntas. Porque a OMA não tem descanso, camaradas. A OMA não tem descanso, camaradas. A OMA não tem descanso, camarada. E elas trabalham para o povo. Aproveitando o embalo, quero também formular os nossos votos de agradecimento aos primeiros secretários provinciais do partido, às secretárias executivas provinciais da OMA e respectivos grupos de apoio nas 21 províncias percorridas, pelo acolhimento, pelo calor e pela hospitalidade que nos concederam em todas as atividades que desenvolvemos em torno do percurso da nossa campanha. O vosso apoio foi fundamental para que fosse possível levar a cabo e com êxito o nosso trabalho. Muito obrigada. Camaradas delegadas, o processo eleitoral que hoje culmina foi marcado por debates, reflexões e participação ativa. Isto demonstra a vitalidade da nossa organização. Isso demonstra que a união faz a força. Isso demonstra que juntas somos invencíveis. É nesta perspectiva que saúdo com o elevado espírito de camaradagem todas as equipas que participaram neste processo. A diversidade de propostas não nos divide, fortalece-nos. A partir deste momento, somos todas vencedoras, porque defendemos uma única causa, a causa da mulher angolana. O nosso maior desafio não é a diferença de opiniões. O nosso maior desafio é transformar a nossa diversidade em energia coletiva para agir. Precisamos, mamães, de unidade estratégica, coesão organizativa e compromisso político. Nenhuma de nós é maior do que a OMA. Repito, nenhuma de nós é maior do que a OMA. E a OMA só será grande se estivermos todas comprometidas com um projeto comum. Todas sabemos que vivemos uma fase decisiva da vida nacional. Angola enfrenta desafios econômicos, sociais e culturais que exigem respostas responsáveis, inovadoras e concretas. Neste contexto, a mulher não pode ser apenas uma espectadora. Deve ser protagonista, deve ser ativa e proativa. Precisamos consolidar o papel da mulher na economia, promovendo o empreendedorismo feminino e o acesso ao crédito. Na educação, incentivando a formação técnica e científica das jovens. Na política, fortalecendo a liderança feminina a todos os níveis. Na família, valorizando o seu papel estruturante na formação de valores. E na sociedade, combatendo todas as formas de discriminação e violência.
A nossa ação deve ser concreta. Precisamos sair das intenções e avançar para resultados concretos. Camaradas delegadas, assumo convosco alguns compromissos estratégicos para este novo ciclo. Em primeiro lugar, devemos reforçar a formação política e cívica com investimentos na formação contínua das nossas militantes, capacitando-as para intervir com competência nas comunidades, nas instituições e nos espaços de decisão. Uma mulher formada e informada é uma mulher empoderada e é uma mulher livre. Em segundo lugar, lutaremos pela autonomia econômica da mulher, promovendo programas de apoio ao empreendedorismo feminino, parcerias institucionais e iniciativas de capacitação profissional. A independência econômica é um pilar fundamental da dignidade da mulher. Em terceiro lugar, vamos travar uma luta sem quartel contra a violência baseada no género. Por isso, reforçaremos as ações de sensibilização, denúncia e apoio às vítimas. A violência contra a mulher não é um problema privado, é uma questão social que exige resposta coletiva reforçada. Em quarto lugar, trabalharemos de forma afincada para que as bases sejam o nosso ponto de partida e o nosso ponto de chegada, cumprindo assim a orientação do camarada presidente João Lourenço, todos as bases, todos as comunidades. Repito, todos as bases, todos as comunidades. Vamos voltar às nossas secções da OMA, mamães. A OMA deve estar onde a mulher está, nos bairros, nas aldeias, nas escolas, nos mercados, nas igrejas, nas cooperativas. Queremos uma organização próxima, presente e atuante. Em quinto lugar, daremos uma atenção especial às jovens, preparando uma nova geração de líderes conscientes, preparadas e comprometidas com os valores da organização, conscientes do papel da mulher na sociedade. Prezadas camaradas, vivemos numa era de transformação digital e comunicação acelerada. A OMA precisa acompanhar essa evolução. Com efeito, vamos apostar na modernização dos nossos métodos de trabalho, no uso estratégico das plataformas digitais, na melhoria da comunicação interna, na recolha sistemática de dados para um melhor planeamento. Uma organização forte é aquela que se adapta sem perder os seus princípios. Camaradas, a confiança que nos foi depositada deve ser honrada com ética e transparência. Por isso, comprometo-me a liderar com prestação de contas regular, decisões participativas, respeito pelos regulamentos internos, combate a qualquer forma de favoritismo ou exclusão. Ou seja, a credibilidade da OMA constrói-se com coerência entre discurso e prática. Camaradas, chegadas aqui, quero agradecer profundamente às delegadas que viajaram longas distâncias, que participaram nos debates, que contribuíram com ideias e propostas. Vocês são a expressão viva da democracia interna da nossa organização. Vocês são o símbolo vivo da força da mulher. Vocês merecem uma salva de palmas. Levem às vossas províncias uma mensagem clara do 8º Congresso, que marca o início de um novo ciclo de dinamismo, mobilização e resultados concretos. E levem a mensagem do nosso sonho, uma OMA mais forte institucionalmente, uma mulher angolana mais instruída
e economicamente independente. Uma juventude feminina confiante e participativa. Uma sociedade que reconheça plenamente o valor da mulher. Mas este sonho não se realiza por decreto. Realiza-se com trabalho diário, mamães, disciplina organizativa e espírito de missão. Apelo assim que cada delegada regresse com uma missão clara: mobilizar, organizar, formar, defender e vencer. Repito, mobilizar, organizar, formar, defender e vencer. Que cada casa sinta a presença da OMA, que cada jovem encontre em nós inspiração, que cada família veja em nós segurança e esperança. Camaradas, o momento é de trabalho, o momento é de ação. Precisamos transformar cada estrutura local num centro de mobilização e intervenção social. Precisamos que cada militante seja um agente de mudança. Não esperemos pelas circunstâncias ideais, criemos as circunstâncias. Não aguardemos soluções externas, sejamos partes da solução. Prezadas camaradas, hoje, ao encerrar este congresso, não celebramos apenas uma vitória eleitoral. Celebramos a reafirmação da nossa identidade, da nossa força e da nossa responsabilidade histórica. Saímos daqui mais unidas, mais determinadas e mais conscientes do nosso papel em torno da nossa bandeira e do nosso líder, a quem agradeço pelas palavras encorajadoras e orientadoras que proferiu no ato de abertura do nosso Congresso. Pedimos, por conseguinte, o apoio total do camarada presidente João Lourenço para que possamos materializar as suas pertinentes orientações e as deliberações saídas deste Congresso, contidas nos estatutos, num programa de ação e na tese da OMA. Queremos, com seu apoio e com o apoio de toda a direção central do nosso partido, levar este navio que nos foi colocado nas mãos a bom porto, a um porto seguro, a um porto com águas calmas. Por essa razão, auguramos que este 8º Congresso seja lembrado como o Congresso da renovação, da mobilização e dos resultados, materializando com rigor e disciplina os princípios e normas que estão nos documentos que acabamos de aprovar. Que este 8º Congresso seja uma mola impulsionadora para a nossa ação em cada província, em cada município, em cada comuna, em cada bairro, em cada aldeia. Conto com cada uma de vós, conto com todas as camaradas da OMA, conto com um Comitê Nacional interventivo, participativo, assíduo e mais próximo da mulher. Conto com um Comitê Nacional proativo, cujos membros, os membros tenham uma ação mobilizadora junto das famílias, junto das comunidades, junto da sociedade e junto das bases. Caminharemos juntas, trabalharemos juntas para o fortalecimento da OMA e do MPLA. Venceremos juntas os próximos desafios, porque a luta continua e a vitória é certa em 2027. Mulheres angolanas! Mulheres angolanas! Viva a mulher angolana! Viva o camarada presidente João Lourenço! Viva a OMA! A luta continua e a vitória é certa. Muito obrigada. Jota Dias, a nova secretária-geral da Organização da Mulher Angolana, no final dos trabalhos do 8º Congresso Ordinário da organização, este ato solene que está a ser presenciado pela vice-presidente do partido, Mara Quiosa. Nós vamos continuar com a atualidade no Mais Domingo. O INAC registrou mais de 33 mil denúncias de violência contra a criança de 2020 a 2025.
São números que violam o 8º compromisso da criança angolana, que vela pela prevenção e combate à violência. Nós registramos mais de 33.884 denúncias de violência contra a criança. Destes números, destes mais de 33 mil casos, mais de 15 mil são voltados à violência sexual. 83 foram vítimas crianças do sexo masculino. Isso para apelar e realçar aqui à sociedade que não são só crianças do sexo feminino que são vítimas de abuso sexual. No Dia Internacional da Criança na rádio e na televisão, o programa infantil da Rádio Nacional de Angola foi realizado nas instalações do INAC. O 10º compromisso da criança angolana defende a participação dela nas áreas da comunicação social, desporto e cultura, que podem igualmente promover a proteção da criança. Temos também trabalhado com os realizadores dos programas infantis em conteúdos e temáticas voltadas ao direito da criança e à proteção da violência, no sentido de que eles estejam munidos também de formação. Durante a emissão especial, para além da diversão, conhecimentos foram passados. As crianças não podem usar roupas muito extravagantes, muito curtas. Isso não é bom. O meu recado que eu deixo para todas as crianças é que devem ter mais cuidado na rua, como se vestem, com quem podem falar. Está a haver um momento cheio de cultura, conhecimento, aprendizagem e interações. Para os apresentadores de programas infantis, foi uma oportunidade de interação com os convidados. Fico feliz em saber que nós, apresentadores de programas radiofónicos infantis, temos o carinho das crianças angolanas. É sempre bom ver isso e constatar. Faz-nos perceber que o nosso trabalho também é muito importante e que vale muito a pena. Tem sido um pouco difícil ter encontro como este com os nossos ouvintes, mas está sendo uma interação muito boa. A Unicef está a fazer um grande trabalho em transmitir conhecimentos nas crianças, porque nem todas as crianças sabem que aquilo que os adultos estão a tocar é perigoso. O Dia Internacional da Criança na rádio e na televisão foi criado em 1991 pela Unicef. A data tem como objetivo chamar a atenção dos programadores para a qualidade dos programas infantis na televisão e na rádio, assim como incentivar a participação e a transmissão de programas sobre e para as crianças. O Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher realizou este domingo uma campanha de sensibilização na zona da Camama, aqui em Luanda. Zero discriminação é a meta e, para isso, o trabalho é contínuo na luta contra todas as formas de preconceito. Nós somos, na verdade, um só, somos filhos da mesma nação e mesmo aqueles que não são da nossa nação, mas que se fazem o nosso território, porque o nosso território é um território cosmopolita, portanto, é possível sim falar de igualdade e nós vamos, e é o objetivo que nos faz hoje a ROA, emancipar essa ideia da igualdade. Neste domingo, para assinalar a efeméride, o Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher realizou uma campanha de sensibilização na zona da Camama. No local, os participantes interagiram com os transeuntes, alertando para os males e as consequências da discriminação. Por isso é que estamos aqui, para promover a zero discriminação. É um compromisso diário que começa nas casas, vai pelas escolas, pelos locais de trabalho, pelas ruas, pelos mercados. Aconselhamos as pessoas a não discriminarem. Nós somos todos iguais perante a lei, independentemente da sua cor, da sua raça, da sua etnia, da sua opção partidária. Somos todos iguais perante a lei. Então, não há necessidade de discriminar, não devemos discriminar. Carla é albina e é um dos rostos presentes na luta contra a discriminação. De uma forma de nós combatermos é sensibilizar as pessoas que o albinismo não é uma doença e não é uma deficiência, mas é uma condição, né, da falta da ausência da melanina. Durante muito tempo, enfrentou atitudes preconceituosas e situações adversas que precisou encarar com coragem e determinação.
E há muitos comentários que vêm por ali, não, albinos voam de noite, albinos não pode fazer aquilo, albinos não pode trabalhar, mas esse tipo de comentário é negativo. Sob o lema Discriminação Zero, somos todos iguais, na diferença e na diversidade. O evento reuniu participantes engajados na promoção da igualdade e do respeito pelos direitos de todos os cidadãos. E voltamos ao CCB, onde está a decorrer o ato de encerramento do 8º Congresso Ordinário da OMA. Fala neste momento a vice-presidente do partido MPLA. Vamos ouvir. Exercício de aprofundamento da democracia interna e pela participação ativa que demonstraram nas diferentes sessões de trabalho, mas sobretudo pelo espírito de família e de camaradagem que é inerente ao OMA, representando condignamente as milhares de mulheres filiadas à nossa organização. Prezadas irmãs e companheiras, a OMA, ao longo dos seus 64 anos de existência, afirmou-se sempre como uma força vital na mobilização social, política e comunitária das mulheres angolanas. Foi e continua a ser escola de cidadania, de patriotismo e de elevação da consciência política. Hoje, mais do que nunca, o seu papel é ainda mais estratégico. Como sabem, o país vive um contexto de profundas transformações, mas também de grandes inquietações no domínio dos valores éticos, morais e cívicos que requerem a contribuição da organização junto das famílias e da sociedade angolana. Neste contexto, a OMA deve reforçar o seu papel de reserva ética da sociedade, guardiã dos valores estruturantes da família e promotora de uma cultura de responsabilidade, solidariedade e disciplina social. Estamos sinceramente convencidos de que este desiderato é possível e alcançável, pois ao longo deste Congresso vimos uma organização com maturidade política, sentido de missão e unidade. Em momentos de divergência, prevaleceu o diálogo. Em momentos de decisão, prevaleceu o interesse organizacional. A nova liderança assume assim uma missão exigente, que requer grande sensibilidade social, constante firmeza política, capacidade de mobilização e profunda dedicação à causa da mulher e das famílias angolanas. Mas há uma tarefa que se impõe com urgência: reforçar a mística da organização, sobretudo no seio das zungueiras, quitandeiras, da mulher doméstica, a mulher religiosa, a mulher camponesa, a mulher académica e outros estratos estratégicos. Precisamos de reforçar o espírito de disciplina, entrega, solidariedade e compromisso patriótico nas bases. Reforçar ainda mais a nossa organização com mulheres jovens. Fortalecer a formação política e ideológica. Consolidar a nossa implantação territorial e reafirmar a identidade histórica que nos distingue com coerência, trabalho permanente e presença efetiva nas comunidades e nos agrupamentos que acabo de referenciar. Estimadas camaradas, o camarada presidente João Lourenço preferiu o discurso de abertura, contendo nele orientações que devem ser adotadas
como documento de trabalho, incorporando no vosso plano de ação. As orientações aprovadas neste Congresso devem ser encaradas como não devem ser encaradas como documentos decorativos. São antes instrumentos de ação. Devem traduzir-se em maior organização, maior coesão e unidade interna, maior capacidade de mobilização e maior intervenção social. Viva o glorioso MPLA! Viva o glorioso MPLA! O Congresso chegou à sua fase final. Porém, abre-se um novo ciclo de responsabilidade, disciplina e rigor. O lema Mulher Angolana, ou Mulheres Angolanas, unidas para transformar os desafios em conquistas, não é apenas palavra de ordem. Considero ser um lembrete constante dos objetivos e resultados a serem obtidos, sobretudo aqueles ligados ao alcance da vitória do MPLA nas próximas eleições gerais. A mobilização política não começa em períodos eleitorais. Constrói-se diariamente na pedagogia, na escuta ativa, na construção da confiança entre o partido e o povo, sobretudo com as iniciativas de solidariedade e humanismo. Com o olhar voltado para os próximos desafios políticos, sobretudo a vitória eleitoral em 2027, a OMA deve posicionar-se agora como força estabilizadora e mobilizadora. É preciso preparar o terreno, fortalecer as bases e consolidar a unidade interna, para que, quando chegar o momento decisivo, estejamos prontas, organizadas, comprometidas e determinadas a vencer as eleições gerais de 2027. Camarada Secretária-Geral da OMA eleita, quero, em nome do camarada Presidente João Lourenço, da direção do nosso partido e no meu próprio, saudar e felicitar de forma efusiva a camarada Emília Carlota Dias, membro do Birô Político do Comitê Central, pela sua eleição ao cargo de Secretária-Geral da maior e melhor organização feminina de Angola. Desejamos-lhe um mandato cheio de realizações, marcado pelo diálogo, pelo compromisso, pela unidade e coesão e por uma liderança servidora, congregando todas as militantes e quadros em prol dos desafios da organização e dos resultados que se esperam. Nesta desafiante, mas nobre missão de dirigir a OMA, pode contar com o apoio incondicional da direção do partido e do nosso líder, o camarada Presidente João Lourenço. Viva a OMA! Viva a mulher angolana! Camarada Joana Tomás, Secretária-Geral da OMA cessante. Queremos, em nome da direção do partido, agradecer-lhe por ter conduzido a organização no mandato que terminou hoje e pela coordenação dos trabalhos da Comissão Nacional Preparatória do 8º Congresso
Ordinário da OMA. Reconhecemos de forma muito clara a sua entrega, o seu trabalho abnegado e os desafios consentidos em prol da promoção e desenvolvimento da nossa organização. Caros camaradas, como sabemos, em obediência aos estatutos do MPLA e das suas organizações sociais, a cada congresso que realizamos, por força do princípio da continuidade e da renovação, alguns camaradas continuam e outros cessam, porque há sempre a necessidade de manter-se, mas também renovar-se as nossas estruturas a todos os níveis. Neste sentido, gostaríamos de manifestar o nosso profundo reconhecimento a todas as camaradas que cessaram hoje o seu mandato. As camaradas que continuam, assim como as que entram pela primeira vez ao Comitê Nacional da OMA, gostaríamos de saudar-vos e encorajar-vos a tudo fazerem para que a OMA seja cada vez mais criativa, forte, dinâmica e atrativa. As delegações das nossas estruturas partidárias na diáspora. Gostaríamos de agradecer também a vossa presença e de fazer um apelo. Não se esqueçam do compromisso com o fortalecimento das nossas estruturas e, sobretudo, do trabalho de mobilização que deve ser feito junto das nossas comunidades no estrangeiro, de forma a alcançarmos os nossos objetivos políticos e eleitorais em 2027. As nossas amigas e companheiras, provenientes das delegações estrangeiras de países irmãos, a nossa profunda gratidão pela vossa presença, pela vossa solidariedade e pelo apoio incondicional à Angola e à mulher angolana. Minhas queridas camaradas, já mesmo a terminar, fazemos votos sinceros de que, reunidas neste conclave, que marca o encerramento do 8º Congresso Ordinário da maior organização política feminina do nosso país, saiamos com espírito fortalecido depois de 2 dias intensos de reflexão, introspeção e reafirmação do nosso compromisso. Por isso, mãos à obra para o árduo trabalho que temos pela frente. Bom regresso a todas as camaradas que devem seguir viagem e levem convosco um abraço forte do camarada presidente João Lourenço e da direção do glorioso MPLA. Com estas palavras, declaro encerrado o 8º Congresso Ordinário da OMA. Muito obrigado a todos. Mãos à obra é o que pede a vice-presidente do MPLA no ato de encerramento dos trabalhos do 8º Congresso Ordinário da OMA, a Organização da Mulher Angolana. Recordo-lhe que amanhã, 2 de março, será o Dia da Mulher Angolana. Estamos assim a colocar ponto final a esta edição do Mais Domingo. Boa noite.